Bom, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário em que estejam assistindo. Estamos aqui a convite da Biblioteca Mário de Andrade, num espaço virtual, para ter uma roda de conversa chamada Corpos em Risco. Estão comigo Afonso Reis Cabral, que nasceu em Lisboa em 1999. Eu só digo isso porque é notável a idade dele. Não direi a minha nem da Mora. Não direi 99, quase, mas não, 90. É menos um bocadinho. Desculpa, 1990, perdão. Nasceu em Lisboa em 1990. É autor de Condensação, que publicou quando tinha 15 anos de idade, e do romance O Meu Irmão, que ganhou o prêmio Leia, ou Leia em Portugal, em 2014. E hoje nós vamos falar da obra mais recente dele, que é Pão de Açúcar, que ele rendeu o prêmio José Saramago em 2019 e agora sai no Brasil pela editora HarperCollins. Está comigo nessa conversa, também é um prazer tê-la sempre, a Mara Moira, que é doutora em teoria literária, autora do livro E Se Eu Fosse Puta, publicado em 2016, que inclusive passou por uma leve alteração de título e mudaram até a capa para expô-lo em algumas livrarias, transformando E Se Eu Fosse Puta em E Se Eu Fosse Pura, depois de alguma resistência do mercado livreiro no Brasil. A Mara também, se eu não me engano, é colunista do BuzzFeed Brasil, onde eu venho lendo e ativista. A Mara, sempre bom vê-la. Afonso, muito prazer em conhecê-la. Prazer é meu. Olá a todos. Muito feliz de estar aqui também com vocês, muito feliz de estar participando dessa conversa, que eu acho que vai ser bastante importante. Assim. Maravilha. Para começar, então, já vamos tirar da frente o que precisamos de informação para os espectadores e espectadoras saberem. Nós vamos falar de Pão de Açúcar, e Pão de Açúcar é um romance baseado em fatos reais, baseado na morte hedionda da Gisberta Salsi Júnior, uma artista que ganhou reconhecimento e fama na cidade do Porto, até rumar para o ocaso e ser morta por adolescentes depois de ser espancada por dias seguidos em 2006, numa notícia que correu o mundo e que sensibilizou muita gente. E esse livro, um baita livro, inclusive, sai agora no Brasil, depois de algum tempo de ter saído na Europa. Afonso, queria que você começasse, se possível, falando sobre o germe do livro, né, que tem, pelo menos na ficção, tem um encontro fortuito com esse livro. Queria saber como ele nasceu e como ele cresceu em você. Sim. A história do Pão de Açúcar como livro, não é? E como ficção e como literatura, é um pouco fruto do acaso, porque eu tinha, quando aconteceu o caso Gisberta em Portugal, no Porto, em 2006, em fevereiro de 2006, eu tinha 16 anos, vivia nessa altura no Porto, e como é evidente, e tal como qualquer pessoa de bem, me chocou muitíssimo o que se passou. Mas eu tinha 16 anos, foi na altura mediaticamente muito falado, mas enfim, depois como acontece sempre com os ciclos noticiosos, mais tarde deixou de se falar, e eu confesso que também não esqueci bastante do caso. E em 2016, quando fez justamente 10 anos do caso Gisberta, estava por acaso e por coincidência a ver o feed do Facebook, quando apareceu uma notícia, uma reportagem muito boa, muito extensa, justamente a relembrar os 10 anos do caso Gisberta e a fazer todo o percurso da Gisberta no Porto e depois, claro, o percurso dos rapazes e aquele encontro trágico que se deu ali, não é? E eu, como escritor, percebi de imediato, quase instintivamente, que, e sem saber mais nada, para além do que eu tinha acabado de ler na reportagem, ou seja, sem saber mais nada para além dos factos que ali estavam, que vinham do processo judicial, que vinham das notícias da época e por aí fora, eu pareceu-me de imediato que havia ali um romance. Ou seja, o caso real é evidentemente chocante, evidentemente forte e trágico e triste, mas havia ao mesmo tempo também, para mim, como escritor e na posição de escritor, espaço para a ficção, espaço para a literatura, não é? No fundo, para transformar um caso real num romance que não quer, de maneira nenhuma,
ser um romance à la Truman Capote. O Truman Capote pega num caso real, no A Sangue Frio, e no fundo tem uma espécie de obrigação com a realidade, porque ele assume que aquilo é um romance de não ficção. Aliás, o termo é dele, é do Truman Capote, romance de não ficção. E, portanto, ao ser um romance de não ficção, tem uma obrigação para com a realidade. E eu não sentia essa obrigação como romancista. Sentia obrigações, evidentemente, mas o que eu queria era, a partir do caso real, transformá-lo e adaptá-lo a um romance. E, portanto, criar personagens. A própria Gisberta, embora eu tenha investigado e trabalhado muito para chegar à própria vida da Gisberta, a partir desse ponto da investigação e do trabalho que tive necessariamente que fazer, até porque não conhecia mais nada, como vos disse, não é? Conhecia simplesmente a reportagem, eu tinha que estudar a vida da Gisberta, tentar entrar na pele dela, coisa que para mim era difícil, era realmente um esforço de pensar a outra pessoa, e depois desse esforço feito, sentia que tinha que haver espaço para a ficção, porque de certa maneira a realidade, e isto vê-se na literatura, vê-se nos filmes, vê-se nas séries até, muitas vezes a realidade não dá boa ficção, ou seja, a ficção e a literatura têm digamos, umas regras próprias e um mundo próprio. E, portanto, a partir do momento em que ultrapassei a fase da investigação e do conhecimento do caso, passei a criar ficção e a fazer literatura. Por isso é que eu dizia que a própria Gisberta que ali está é uma Gisberta ficcional, não é? Quem sou eu para conseguir estar na cabeça dela totalmente? Eu suponho que, como aliás a literatura é esse supor, e para mim é esse encontrar também. Mas ao mesmo tempo também conhecer o ambiente social do Porto da época, em 2006, conhecer o ambiente em que se moviam os rapazes, até porque o livro é narrado por um deles, é narrado pelo agressor, e tentar que estes dois mundos entrem em colisão, como na verdade entraram, mas de uma maneira ficcional. E a partir daí... Talvez inusitada, né? Uma maneira talvez inesperada, que é um livro costurado com ternura, né? Quem vê o livro, a temática do livro, espera qualquer coisa, espera brutalidade, espera violência, mas talvez não espere ternura. Eu não esperava ternura nesse livro e encontrei balde de ternura. Claro, mas aí há uma coisa que é um bocadinho, digamos, literária, e eu estou sempre como estão a reparar, acho eu, sempre a pôr aqui o tema do lado da literatura, porque foi assim que eu o tratei. Literariamente, o facto de haver essa ternura torna tudo bastante mais complicado, ou seja, até bastante mais trágico, porque porque não temos no livro simplesmente uma visão dicotómica só, ou uma visão de chegaram, estranharam e agrediram. Na literatura tem que ser mais profundo. Eu não faço, na verdade, eu não faço ideia se terá sido exatamente assim, chegaram, viram e agrediram. Mas o facto é que 3 dos rapazes, e é um pouco o anzol que eu uso para o romance, 3 dos rapazes encontraram a Gisberta inicialmente e conversaram com ela, deram-lhe arroz, e estabeleceu-se qualquer coisa que eu não sei se posso chamar amizade, não faço ideia, mas estabeleceu-se pelo menos uma ponte. E isso é que, quando eu li a reportagem e decidi instintivamente fazer o romance, isso é que me impressionou muito. Como é que se consegue estabelecer a ponte e, passado algumas semanas, as mesmas pessoas que pelo menos iam lá à hora do almoço, ao Pão de Açúcar, ao prédio abandonado, e conversavam com a Gisberta, as mesmas pessoas agrediram e mataram. Isto, para mim, longe desta realidade, foi o fio condutor, de certa maneira, o fio condutor.
o livro nasce assim, nasce de um acaso, nasce de uma procura também literária e nasce desta junção justamente do que é da agressão e também da amizade inicial. Isto para mim era uma coisa absurda, não é? Uma coisa estranha. Nossa, é uma obra que se conecta comigo de diversas maneiras, né? Me mexeu muito comigo voltar a essa história da Gisberta, né? Que eu acho que eu ouvi pela primeira vez falar sobre ela quando conheci a música, né? Então a balada de Gisberta. O Pedro Bunhol. E é engraçado que eu descobri a partir da música, porque eu estive no Porto em 2008. Eu fui fazer intercâmbio na UP, ainda antes da minha transição, então ainda existindo como um rapaz, né? Só que nesse momento eu já tinha um contato muito próximo com a comunidade travesti, né? Então tinha, inclusive, eu namorava uma travesti nessa época, a gente se encontrou no Porto. Ela era brasileira, mas ela tinha ido para Portugal também, a gente se encontrou no Porto. Então, mas eu sei que em 2008 já não se falava sobre isso, né? Pelo menos eu não via, assim, eu tinha pouco contato com portugueses, né? Eu convivia muito com os estrangeiros e com essa minha namorada travesti. Então eu não soube do caso da Gisberta nesse momento, né? E tem algo que é muito interessante, né? Que esses grandes acontecimentos envolvendo travestis fora do país, muitas vezes eles não repercutem aqui, né? Então a Gisberta, ela motivou um monte de transformações em Portugal, né? Um monte de discussões, de debates, né? Mas aqui no Brasil chegou tardiamente, assim, né? Até hoje a gente conhece muito pouco, mesmo dentro da comunidade travesti, assim como um outro caso que é muito importante, que é o caso da Fernanda Farias de Albuquerque, que é uma outra travesti brasileira que morou um tempo na Itália, foi presa, né? Descobriu que tinha HIV na prisão, e aí, na década de 90, 94, né? E ela escreveu sua autobiografia na prisão, no italiano que ela aprendeu nas ruas, né? E aí, na Itália, ela se torna um marco, mas aqui no Brasil a gente praticamente nem sabe o que é esse livro que ela escreveu, que já foi traduzido para cá, mas está aí abandonado, né, nos sebos, né, nos alfarrabistas. Então, é interessante, assim, né, pensar que existem travestis brasileiras fazendo coisas acontecer, chamando atenção e motivando 1000 debates, né, fora do Brasil, mas aqui parece que a gente não consegue nem olhar para as travestis que estão aqui, né, nem para as que estão sendo reconhecidas fora daqui, né, por motivos muito tenebrosos, né. Nesse caso, é uma discussão que envolveu uma brutalidade absurda. Ontem eu vi o documentário que fizeram sobre ela, né, a Giz, e, nossa, chorei, porque era muito difícil lembrar de tudo isso, né? Mas é isso, eu gostei muito do livro, assim, né? Porque e essa coisa da ternura que o Chico apontou é muito intrigante, porque é isso, não são apenas, né, umas figuras sanguinárias, horríveis, horripilantes, medonhas, desumanas, não humanas, né? São figuras humanas que conseguiram em algum momento estabelecer uma ponte, né, uma conexão com a Gisberta, mas de repente essa ponte foi cortada e coisas outras aconteceram, assim, né, que é algo profundamente humano também, né? Então, não eram os malvados e a Gisberta, a inocente, apanhando, né? Era uma coisa muito mais complexa do que isso, né? E por isso que eu gostei tanto desse romance aqui, né? E gostei também da forma como ela foi trazida, né? Como ela foi discutida, como, de alguma forma, a existência dela mexia com, principalmente, o narrador, né? O Rafael e o Samuel, né? São as duas figuras que acabaram assumindo uma relação mais diferente com ela, né? Sim, e eu confesso que quando comecei a investigar o caso e depois já decidido a escrever o romance, e enfim, conheço bem o meio literário e enfim, os tópicos literários e tudo mais, e confesso que tive várias reservas iniciais sobre o livro, justamente porque é uma realidade que eu não conhecia. Até à altura, para mim, via nas notícias, aqui e ali, não é? Enfim, mas não conhecia. E, portanto, havia um certo receio de questões como lugar de fala e por aí fora, não é? Que, enfim, são muito faladas. Mas a verdade é que eu acho que se
não há o esforço de chegar ao outro. E se não há o esforço e neste caso literário, de criar personagens que têm vidas muito diferentes da minha e que são em muitos aspectos que estão, vá lá, noutro mundo, em muitos aspectos, se não há esse esforço, então a literatura não tem um gesto de empatia, não tem um gesto da descoberta e da procura, e até do conhecimento mais alargado da realidade, não é? E por isso, depois de ter este racional feito, não é? Achei que ia avançar e que, sendo ficção, sendo literatura, teria que respeitar algumas balizas naturais do caso, mas também teria que ter a liberdade de escrever com a minha voz, ou seja, com os meus temas, com as coisas que me interessam, e de alguma maneira isso também foi ter ao romance. Eu acredito que, como você colocou que a perspectiva adotada é a perspectiva do Rafael, né, isso te ajuda um pouco, né? Porque se você colocasse a perspectiva da Gisberta, né, seria bastante mais arriscado. Né? Não digo impossível, assim, né? Mas muito mais arriscado, porque imaginar-se dentro desse pensamento, você precisa de muita intimidade com essa cultura, claro, com essa comunidade, né? Mas pensando de fora, né? O Rafael é a figura que vê a travesti de fora, não de dentro. Então, isso, qualquer pessoa cisgênera consegue, de alguma forma, se imaginar nesse lugar, né? Mas, de qualquer forma, é muito bonita a maneira como você trouxe, né, essa contradição do olhar do Rafael mesmo. Eu achei isso muito revelador. A contradição tinha que lá estar para haver um conflito, não é? Para haver até uma coisa que eu gosto literariamente de fazer, e já fiz isso com o meu primeiro romance, é ter narradores que não são fiáveis. Não, eles não são fiáveis, de facto. No meu primeiro romance é a história de um irmão mais velho que tem professor académico de 40 e muitos anos, 50, que tem à sua guarda, depois da morte dos pais, o irmão mais novo, um ano mais novo, com síndrome de Down. E ele, no fundo, está a fazer uma espécie de confissão. Tudo já se passou quando o romance O Meu Irmão começa, e ele vai explicando e vai mostrando e revelando o que se passou até aquele ponto, para o leitor acabar por perceber o que no fundo já se passou. No Pão de Açúcar, embora a realidade seja outra e as premissas sejam outras, há também um pouco deste narrador não fiável. Quer isto dizer que nós, ou seja, nós leitores, somos levados pela mão, vá lá, do narrador. Ele mostra justamente essa ternura, essa descoberta da afeição e todo aquele conflito com a amizade também. Ele olha para o Samuel e não vê conflito, quer dizer, o Samuel para ele é o artista que cria, que já conhecia a Gisberta também, e que de certa maneira aquela pureza põe em causa o próprio conflito que o Rafa sente em relação à Gisberta, e portanto ele é um narrador não fiável, e isto de certa maneira também é uma estratégia de, talvez manipulação seja uma palavra um bocadinho forte, mas é uma estratégia de aproximação com o leitor, e ao mesmo tempo o leitor não pode estar à vontade, tem que desconfiar do que lhe é dito, não é? Enfim, e depois no livro há muitos outros recursos literários que eu tive que fazer. Por exemplo, aquela cena inicial, eu não quis enganar ninguém, mas já aconteceu, aquela cena inicial em que o Rafa vai ter com o autor do livro. Sim. Não aconteceu, aquilo não existe, o Rafa não existe, o Rafa é um personagem, e por isso é que eu sinto bastante à vontade neste sentido, porque estou a falar de personagens, não estou a falar de pessoas. Logo aí há uma permissão literária que me ajuda, vá lá, pronto. Mas esse episódio inicial nunca ocorreu, só que eu comecei a escrever o livro na terceira pessoa, justamente por causa daquilo que a Amara dizia, que tem que haver um certo distanciamento que me permita chegar às personagens sem que fique uma farsa, não é? E sem que
e sem que de repente se perceba que eu, na verdade, não conheço a fundo aquela realidade, não a vivi, não a conheço a fundo, estudei-a, enfim, li livros, conheci amigas da Gisberta, entrevistei-as, até para chegar à Gisberta real, mas na verdade não a conheci, e quem sou eu para saber o que lhes passaria pela cabeça? Inclusive, você agradece a uma delas, né? Você agradece a Ruth Bianca nos agradecimentos. A Ruth Bianca, que aliás depois pus num episódio muito breve, mas pus como personagem. Exatamente. Queria saber se você puder contar um pouquinho como foi essa convivência, como foi esse eu conto. Laboratório. Claro, eu conto, mas vou só terminar aqui aquela ideia inicial, que é das estratégias literárias, que é, portanto, comecei a escrever na terceira pessoa. Acontece que eu não sei escrever na terceira pessoa. O que se passa ali, quando eu começo, fica uma coisa antiquada, um bocadinho ao século XIX, com os adjetivos muito, muito direitinhos, com uma visão distanciada, omnipresente, mas também artificial. E, portanto, eu tinha que fazer na primeira pessoa. Lá está, achava que não podia ser na primeira pessoa da Gisberta, porque aí era todo um universo que eu não conhecia. E, portanto, teria que ser na voz de um personagem que depois veio a chamar-se Rafa. Mas, ao mesmo tempo, pareceu muito estranho começar o romance logo pelo capítulo 1, direto na voz do Rafa. Isso é um bocadinho estranho porque ele tem uma escolaridade muito básica, teve uma vida dissoluta, digamos, é filho de uma prostituta, não teve, o pai morreu muito cedo, enfim, foi entregue à instituição e na instituição estava abandonado também, ele e os outros todos. E, portanto, era estranho de repente aparecer um livro em que a primeira pessoa fosse ele e que a voz dele fosse minimamente bem escrita. E por isso é que eu juntei aquela ideia do autor, vá lá, como personagem, e o Rafa a ir ter com ele e a pedir, olha, tenho aqui uma história, algo que se passou comigo, contas por mim. Portanto, sou eu a contar por ele, vá lá. Isto é um artifício, é um jogo, e nós aqui, eu estou a explicá-lo e portanto sabemos, mas não teríamos que saber. O leitor pode achar que aquele episódio inicial é puramente verdade. Mas também há outra coisa, é que, e isto sobre, já indo ao contacto, por exemplo, com a Ruth Bianca, é que houve um momento da investigação a partir do qual eu achava que tinha que parar de investigar. Ou seja, achava que se continuasse, o livro passaria a ser exatamente aquilo que eu não queria que ele fosse, que era um romance de não ficção, ou uma reportagem literária alargada. E eu queria que ele fosse ficção, porque acho que a ficção para mim é a melhor forma de empatia, é a melhor forma de chegar a outra pessoa, digamos. E por isso decidi não contactar nenhum dos rapazes, por exemplo. Isso foi um gesto propositado, porque achava que depois não teria espaço para criar, não teria espaço para fazer o Rafa, para fazer o Samuel, para fazer o Fábio, sei lá, por aí fora. E aí houve uma fronteira clara. Ao mesmo tempo, fui, de facto, puxando o fio à meada à vida da Gisberta, com coisas tão simples como isto. Por exemplo, disseram-me que a Gisberta, antes de ir refugiar-se no Pão de Açúcar, tinha uma pequena casa na rua do Poço das Patas, no Porto. E eu fui lá várias vezes à rua para ter o ambiente onde a Gisberta vivia, a rotina dela também. Isto parece pouco, mas isto ajuda muito a que o livro depois tenha substância. E, por exemplo, aí disseram-me que a Gisberta tomava sempre o pequeno almoço algures perto daquela rua, num café. E eu pensei que a lei do menor esforço é a lei mais fácil de todas. Quer dizer que o café onde ela tomaria o pequeno almoço era o café mais perto da porta de casa, claro. E então fui ter esse café, perguntei se lembravam da Gisberta, claro que se lembravam. Perguntei ao dono se queria conversar comigo sobre a Gisberta e ele disse-me, bem, eu posso conversar, mas este senhor aqui era amigo dela, conheceu-a muito bem e por acaso até vive no mesmo prédio. E bem, era o António Barros,
eu disse-lhe imediatamente que tinha que conversar comigo, ia fazer uma entrevista assim, e fiz uma entrevista ali no café. Ele ficou um bocado surpreendido porque não estava à espera de repente de ser entrevistado, e no meio da conversa percebi que ele tinha a chave de todas as casas do prédio onde a Gisberta viveu, e portanto tinha a chave da última casa da Gisberta. E aí disse-lhe imediatamente: desculpe, mas temos que ir lá os dois agora, porque eu quero pôr a casa como ela era num dos episódios do livro. Portanto, isto é um pequeno exemplo. E depois, de facto, a pessoa que me ajudou mais foi a Ruth Bianca, porque a Ruth Bianca é uma mulher transgénero, da mesma idade da Gisberta, foi amiga da Gisberta, conheceu-a bem, e foi de uma generosidade extraordinária, porque não só me falou em várias entrevistas, não só me falou da amizade que teve com a Gisberta e da Gisberta, como ela era, como me falou também na sua própria vida. E aí é evidente que eu fui beber muito da vida da Ruth Bianca para substanciar também a vida da Gisberta. Dir-me-ão que, ao mesmo tempo, e isso eu concordo, a vida de cada pessoa é de cada pessoa, não é comunicável, e eu acho que isto se aplica a qualquer pessoa. Nós somos uma espécie de ilha que é difícil de chegar, não é? É muito difícil de chegar. Mas a Ruth tinha conhecido a Gisberta, tinha comunicado muito com ela, era amiga, e tinha uma história de vida com algumas semelhanças, e foi, de facto, de uma generosidade incrível, e pronto, ainda hoje em dia, volta e meia, quando lê alguma coisa minha, me telefona e conversamos, e enfim, acho que ela própria diz que se gostou de rever num dos episódios do livro. Eu achei que era uma homenagem que devia fazer depois de tanta ajuda, não é? Porque sem ela, de facto, eu não conseguia. Além de depois a parte da literatura e por aí fora, a parte até académica de eu ir investigar, mas isso não é essencial. Legal. Retomando só uma coisa rapidinho, Desculpa, eu falo demais. Pequenas... Não, imagina, não esperava outra coisa de um romancista. Que bom que fala demais. Retomando uma frase que você disse há pouco, você falou de um primeiro manuscrito em terceira pessoa que ficou quadrado, que não ficou a seu contento. Você também agradece aos seus pais por um motivo muito peculiar. Não pelo apoio restrito, mas por eles terem te dito que uma primeira versão do livro era, eu abro aspas aqui, mal escrita. Era essa versão, e como foi essa troca, e como você chegou na versão em primeira pessoa com o Rafa como protagonista? Sim, realmente isso é o bom que as famílias e os pais em particular talvez tenham, é que podem, pelo menos neste particular, podem ser completamente honestos, que os laços que ligam as pessoas não se desfazem por essa honestidade, não é? E portanto eu confio muito neles, até como leitores. São os dois, tanto o meu pai como a minha mãe, grandes leitores, e aliás foi com eles que eu aprendi a ler e depois a escrever e por aí fora. E o facto de me terem dito logo à partida que isto não está bem escrito, estamos a falar de uma primeira versão com 100 páginas por aí, pronto, deu-me confiança que quando vierem a dizer que está bem escrito é porque se calhar está, não é? Pronto, mas eu na verdade eu também estava desconfiado. Lá está, é aquela coisa de ficar quadrado, a palavra é mesmo essa, ficar quadrado, ficar artificial, não tem aquela coisa das mãos da massa que um narrador na primeira pessoa tem. O narrador na primeira pessoa está lá a sofrer, a fazer sofrer, a viver, e eu acho que a literatura tem que ser vivida. É uma coisa engraçada do meu processo de leitura, né? Eu morei no Porto 5 meses, lá em 2008, né? E até então não tinha tido muito contato com o português de Portugal, né? Aí eu fui descobrir um pouco mais das diferenças, né? Antes eu tinha visto um filme, uma outra personagem dando uma entrevista, né? Mas é chegando aí que a gente se dá conta do abismo que existe entre os idiomas. É impressionante, E aí, quando eu estava lendo o livro, mesmo tendo morado aí, mesmo conhecendo muitas expressões,
a impressão era que eu lia, as palavras eram familiares, mas o sentido delas me escapava. Parece que alguma coisa está fugindo das minhas mãos aqui, não é possível. Eu conheço essa palavra, mas ela não pode significar o que ela significa para mim. E aí eu ia no dicionário, a gente tem um dicionário gigantesco aqui, o Ruais, né? Sim. E ele não ajudava a entender. Aí o que me salvou foi buscar um dicionário de português de Portugal na internet, e aí um monte de palavras se resolveram, porque o glossário que vocês colocaram no final dessa edição brasileira não dá conta não dá conta da maioria dos problemas linguísticos que a gente enfrenta lendo, né? Claro. Não, você também teve essa impressão, Chico? Eu agradeci muito pelo glossário, usei o glossário inteiro. Se fosse uma cartela de bingo, eu teria feito tabela cheia, mas eu gosto do estranhamento, assim, e ao contrário de você, minha primeira leitura foi sem consulta, minha primeira leitura foi um salto no escuro. Perdão, então, eu gosto de não entender, mas eu acho interessante essa experiência de lidar com uma linguagem que seja familiar e estranha ao mesmo tempo. É um vizinho desconhecido, assim, é um vizinho de cima que você nunca viu. Acontece cá, e a mim também, com o português do Brasil, claro, e depende também do português do Brasil, em que zona e em que tipo de literatura e por aí fora, não é? Mas nós cá estamos muito mais habituados a ouvir português do Brasil e a ler autores brasileiros, penso eu, porque a vossa cultura é muito mais forte nesse aspecto. Até, por exemplo, o vosso audiovisual está a anos-luz do nosso, não tem nada a ver. E, portanto, é evidente que isso chega muito mais a nós. E eu estou um pouco mais habituado, mas também gosto desse estranhamento, dá quase um outro nível à literatura, que é um mistério também, que é um mistério. Eu, por exemplo, falar em livros com glossários, li penso que foi há 2 anos, quando saiu O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, não é assim? Também tem um glossário cá, a edição portuguesa tem um glossário, e eu também não percebi tudo. Ainda, para além do mais, aquilo é um português muito específico, que é o português da favela e o português daquelas vivências, tal como o Pão de Açúcar também um pouco. Há portugueses de Portugal também que estranharam algumas coisas, porque aí eu tive que fazer também um processo de dialeto quase, digamos, quer dizer, o português de rua do Porto daquela época e naquele extrato social dos rapazes. E pode até, em alguns casos, depois, quando eu não tinha a certeza, era eu que inventava o resto, a cola que colava as coisas que eu sabia que eram assim faladas, não é? Mas também foi um problema que nós tivemos na edição, será que isto prejudica o livro no Brasil ou não? Mas não há nada a fazer, porque eu disse à minha editora, quer dizer, isto é narrado, ainda se fosse na terceira pessoa, mas isto é narrado pelo Rafa. O Rafa fala assim, não pode falar de outra maneira. De repente o Rafa não pode falar como no Brasil. Não dá. Um exemplo que para mim sempre, quando eu cheguei em Portugal, assim, eu me choquei muito, né, que era o próprio foda-se, né, que o foda-se para vocês significa outra coisa. Então, quando o personagem diz foda-se aí, né, como assim, você tá me mandando me foder? E não, é simplesmente uma exclamação de nossa, que absurdo. É uma interjeição, E eu me sentia sendo ofendida a cada vez que diziam para mim, foda-se, Fônix, né, as variantes que colocavam, né, e isso o tempo inteiro aqui, né, então aqui quando eu li a primeira vez foda-se, eu ficava assim, será isso aqui é uma interjeição, alguém tá xingando, eu não conseguia entender os xingamentos também muitas vezes. Eu lembro uma vez que eu briguei com uma mulher no Porto, que era a mulher que me hospedava, eu fiquei hospedada na casa dela, e ela virou para mim e falou, seu Gaudério! E assim, isso não é um xingamento no Brasil, então para mim, eu comecei a rir, assim, ela tava tentando me ofender, e eu comecei a rir. Não consegue. Então é muito interessante, assim, né, que eu lembro uma vez também que eu fui numa peça de teatro aí com meus amigos brasileiros, e a hora que os brasileiros riam, era só os brasileiros rindo, e a hora que os portugueses riam era só eles rindo, e era muito louco, assim, porque a gente não percebia a piada no mesmo lugar, e as coisas que nos faziam rir não faziam rir a plateia portuguesa, né? Então tinha uma coisa muito doida acontecendo, né? É que ao mesmo tempo tem 2 fatores, é o fator da linguagem e o fator da cultura. A língua
a língua é cultura por excelência. A língua é onde nós nascemos, vivemos e morremos. E se nascemos, vivemos e morremos noutro ambiente, não vamos perceber a mesma coisa. Por isso é que eu acho tão difícil, e eu sou contra o acordo ortográfico, porque para já está mal feito, na minha perspectiva. E depois, é uma solução para um problema que não existia. É uma má solução para um problema que não existia. Porque é impossível sanar as duas coisas. E eu até acho que a beleza da língua portuguesa e das outras línguas é essa diversidade. E não é possível uni-la, não é possível. E aqui entre nós é evidente que o português do Brasil ganha cada vez mais peso, cada vez mais influência. E um dos objetivos do acordo ortográfico é um objetivo político, de influência política na ONU e por aí fora. Mas não há nada a fazer, o Brasil manda na língua, nesse aspecto. E aí era engraçado isso, quando eu estava em 2008, estavam definindo esse acordo ortográfico, ele tinha acabado de ser aprovado, se não me engano, e aí muitos portugueses viravam para mim assim e falavam, vocês estão destruindo a nossa língua. Não tem nada. Era um negócio terrível. Não é vocês nem nós, quer dizer, nem os portugueses nem os brasileiros, somos nós todos. Mas no sentido em que realmente aquilo não resolve nada e não há nada para resolver. Isso é que é estranho. Isso é que eu gosto muito da variedade. Eu gostaria que tivesse essa alternância, né? Que a gente conseguisse se habituar a outros jeitos de escrita, né? Eu sou professora de literatura e eu costumo trazer para os meus alunos os textos na primeira edição, né? Da forma como a ortografia da época grafava, né? Então, acostumá-los a lidarem com uma ortografia de outra época, que não é igual à nossa, que senão a gente fica achando que a nossa ortografia é a única certa, né, que é a forma de escrever. E compreender que a língua é uma coisa e a ortografia é outra, de facto. E não há volta a dar. Vocabulário vosso é muito diferente do nosso, a sintase, e lá está, o que está por trás de cada palavra é impossível nós sabermos, nesse sentido. Sim. Mas pronto. Bom, se puder, vou propor um assunto que acho que é interessante para nós, nos une também talvez para o nosso público, que as pessoas dos livros gostam muito de saber o que há por trás dos livros. Você falou, Afonso, no começo, que conhece muito bem o universo literário, o mercado literário português, e quero saber se houve empecilhos, houve dificuldade pelo tema e pelo universo retratado no livro, porque tanto eu quanto a Mara sei que, enfim, passamos por muitas dificuldades para conseguir publicar e acho que ainda não só passamos no passado, como ainda passamos e passaremos no futuro. Assim, quero saber como foi esse processo de cocção, por assim dizer, do livro, de aceitação do livro antes dele sair, porque depois que ele saiu, ele foi muito bem aceito. Antes de sair, na verdade, eu não tive qualquer problema, para ser muito honesto, porque eu já tinha o meu primeiro romance com o Prémio Leia, e, na verdade, até havia um pouco de pressão para ter um segundo romance, não é? E eu com a minha editora, não lhe disse sequer o tema ou o que é que o livro seria, até ele já estar meio feito, e depois uma boa percentagem do livro feito. E, portanto, aí não havia, quer dizer, era no fundo uma aposta cega da editora, era um pouco uma aposta cega da editora. E não houve nenhuma reserva em particular, não houve... Eu próprio tive mais autocensura e mais reservas em relação àquilo que eu já vos falei, não é? Do que propriamente a minha editora. Não houve assim nada de particular. Depois o livro saiu, literariamente teve bastante aceitação, houve alguma contestação aqui e ali a propósito do lugar de fala, não é? Mas eu respeito, mas eu escrevo só, eu sou escritor e é isso que me interessa. Desde que eu acho que fiz um bom trabalho literariamente e respeitador, etc., acho que fico com a consciência tranquila. Não, mas eu acho que a minha dúvida pelo menos era anterior a isso. Assim, não, isso não houve era nada de aceitação do tema, assim, nenhum par, nenhum colega chegou a dizer, não, você vai escrever sobre esse tema, isso não é digno de literatura, não sei, porque é uma coisa que eu ouço muito, imagino que a Mara ouça. Para mim, eu ouvi recentemente
recentemente de um grande autor brasileiro que eu considero um amigo. Ele ficou sabendo que eu acabei de terminar outro livro sobre personagens do universo LGBTQ, sobre travestis que tinham uma máfia aqui em São Paulo e tiveram por 40 anos. E ele me desaconselhou, assim, a gente saiu para jantar logo antes da pandemia e ele falou: você vai escrever outro livro sobre LGBTQs, não faça isso, senão o mundo e o mercado literário vão te conhecer como uma pessoa LGBTQ. E queria saber, Amara, se você passou por alguma coisa parecida. Não, é muito engraçado, assim, né? O próprio livro E Se Eu Fosse Puta, né? São minhas memórias como trabalhadora sexual. Então, eu trabalho ali uma temática assumidamente obscena, né? Eu falo, né, sobre temática sexual, sobre como eram os encontros, né? Como é que os clientes nos tratavam e o que a gente fazia na cama, né? E eu lembro várias vezes, assim, chegaram a pontuar para mim, assim, né? Perguntaram, você não acha que o pouco interesse que intelectuais, né, os críticos literários têm no seu livro tem a ver com um certo sensacionalismo, né? A capa, o tema, e, tipo assim, eu fico me perguntando, assim, né? Se pessoa, aqui no Brasil, isso é muito forte, né? Se a figura não faz parte do meio LGBT, ou não se permite minimamente ter uma proximidade com esse meio, ela se sente ameaçada, né, lendo uma obra com essa temática. E eu coloco isso porque o romance mais importante da literatura brasileira do século XX é um romance absolutamente gay, bicha, super bicha, e, no entanto, ele foi heterossexualizado pela crítica literária, pela mídia, pela sociedade, para torná-lo legível, que é o Grande Sertão Veredas. O Grande Sertão Veredas é uma obra de 600 páginas em que, durante 590, o Riobaldo, o protagonista, vai falar do quanto ele sofria por estar apaixonado pelo jagunço, seu melhor amigo, né? E aí as pessoas... a crítica, o jornal, a mídia, conta o que acontece nas 10 páginas finais, em qualquer menção ao livro, como uma forma de falar para quem for ler: olha, você vai ler uma obra que vai parecer muito gay, muito homossexual, mas calma, segura firme, porque no final tudo vai se esclarecer e você vai ver que é uma obra tranquila, uma obra normalzinha. Então, ou seja, a gente destrói o romance que a gente considera o mais importante da nossa literatura do século XX, né? É um spoiler cautelar, né? Você conta o final do livro para dizer: oh, não é gay, hein? Olha, no final vai tirar a roupa e não vai ser gay. Maravilhoso. Então é muito interessante isso, né? Eu na verdade, o medo que tinha era justamente o medo literário de dizerem que eu não podia escrever aquele romance com autoridade, justamente porque não sou LGBT, e isso... Podiam dizer: mas tu não tens conhecimento disto, isto não é o teu mundo, tu não tens autoridade e não tens uma voz aqui. Mas eu acho que isso também é problemático. Isso é problemático, porque depois vivemos em tribos da identidade, em tribos literárias também. Eu acho que isso não faz sentido. Qual é o sentido de não se poder extravasar o tema? Extravasar e conseguir compreender e conseguir escrever sobre isso. Eu acho que isso é problemático também, mas pode ser tendência, penso eu. Então, e acho que o que você está dizendo não é simplesmente uma reivindicação de a pessoa tem o direito de escrever sobre tudo. Não é um simples, eu tenho direito de escrever sobre tudo. Não, mas é um negócio não é impossível que eu escreva de uma forma sensível ou responsável sobre nenhum assunto. Claro, então, eu posso me formar, né? Eu posso me formar, eu posso me informar, eu posso aprender a pensar, né, de que maneira esse determinado grupo, essa determinada pessoa via o mundo, e posso tentar ficcionalizar isso, né? Que eu acho que no mundo ideal, uma pessoa cisgênera conseguiria tranquilamente escrever um livro em que a protagonista fosse uma travesti sem cometer nenhum descalabro, mas no mundo que a gente vive, isso não costuma ser a regra. Não costuma ser a regra, e daí a minha cautela, não é? A minha cautela, que também parte do respeito e também parte da pessoa que eu sou, não é? Porque de outra maneira eu acharia que nunca trataria qualquer tema sem o respeito que esse tema merece. Sim. E isso eu espero ser assim, eu tento ser assim. Mas sim, vivemos num mundo em que há bastante esse tribalismo. E acho que não faz sentido nenhum, quer para quem escreve, quer para quem lê. E depois há outra coisa, é que a literatura legitima, ou seja, se o livro é bem escrito, se é verdadeira literatura, está lá, a coisa está lá.
Uma coisa que no seu livro me chama muita atenção e que também, de alguma forma, me remete ao livro da Princesa, da Fernanda Farias de Albuquerque, né, que é essa outra brasileira que escreveu em italiano, né, porque ela escreve nas palavras dela, no italiano que ela aprendeu na rua, que na verdade é um italiano mesclado com português, mesclado com pajubá, né? É uma língua toda doida, né? E aí um intelectual que estava preso junto com ela pega esse texto e coloca isso num italiano standard, deixando salpicado de algumas palavras que remetem ao português, colocando glossário no final e tudo, né? E só que no prefácio o que ele escreve é que quando as prisões foram invadidas pelas travestis brasileiras, aquele universo que era predominantemente masculino, que era totalmente masculino, se viu transformado. E aquelas figuras que eram homens, se entendiam como homens com H, homens machos, viris, heterossexuais, cisgêneros, eles começaram a perceber que nos seus sonhos, né, nos seus pensamentos, coisas começaram a mudar a partir do convívio com aquelas figuras tão diferentes, né? Então aquelas calcinhas, aqueles perfumes, aqueles aromas novos que circulavam com aquelas travestis ali naquele presídio, tudo isso foi mexendo com o próprio imaginário deles. E eu vejo isso aqui também, o Rafa, por exemplo, aquele momento em que ele tem uma ereção, quando a menina, quando a Gisberta dá um abraço ali, que fica meio, sei lá, não sabe, não dá para dizer muito bem se aquilo foi um gesto de carinho maternal ou se na verdade ela estava ali tentando fazer alguma coisa a mais, mas a reação dele é o que mais me chama a atenção. Que a reação dele é aquela reação de como é que eu senti tesão ou prazer com isso que está me acontecendo, e aí vem a violência na sequência, e eu não posso aceitar que isso tenha acontecido comigo, né? E de alguma forma eu vejo que a violência que é direcionada para as travestis tem muito a ver com isso, né? A nossa existência faz com que as pessoas pensem coisas que elas gostariam de acreditar que elas não são capazes de pensar, né? Então, você convive com essa figura, de repente você se vê desejando ou pensando coisas, e isso te afeta, a sua própria noção de identidade vai sendo transformada, né? Então, quem eu sou, sabe? Quem eu sou, a partir do momento que eu pensei essas coisas, desejei essas coisas por estar na proximidade desses indivíduos, né? Então, e esse é justamente o momento em que, o momento de viragem do Rafa, em que aquele processo de descoberta, isto agora já estou eu a falar como leitor, aliás, eu já acho que vi o livro há 2 anos, nunca mais peguei nele, quer dizer, não vou mentir a dizer que já esqueci o livro, porque não, eu sei o que lá está. O meu primeiro livro eu já esqueci um bocado, aí bastante. Também comecei a escrever aos 21 e acabei aos 24, agora tenho 31, portanto já passou 10 anos desde que comecei a escrever o meu irmão. Esse já esqueci bastante. O Pão de Açúcar não. Mas eu agora falo um bocado como leitor, não é? Porque lá está, isto é um lugar comum, já todos ouvimos isto, mas é verdade, e os lugares comuns muitas vezes têm esse fundo de verdade, que é, a partir do momento em que o livro saiu, é mais do leitor do que de quem escreveu, e aliás, eu até, eventualmente, e penso que isso pode acontecer neste livro, não sou propriamente a pessoa mais avalizada para fazer uma leitura dele, porque a partir daí tem que haver polifonia, tem que haver as leituras diversas, não é? E cada leitor tem que ter o seu livro. Mas ainda assim, eu acho que parece-me que o Rafa está em busca de uma mãe, de certa maneira, e da afetividade e do ensino da afetividade que isso implica. Mas nesse momento sente um combate também essa pureza que ele veio a tentar construir com a Gisberta. E há ali um combate, e é a viragem do narrador, do Rafa, e a partir daí, eu não quero estar agora a fazer spoiler no livro, ou pelo menos nas intenções dos personagens, mas a partir daí há uma viragem clara, eu acho que sim. E aliás, é por isso que ele logo a seguir vai dormir com a Alisa, quase para... como reação àquilo, para se purgar, sim, para se purgar. E isto tudo isto é visto, é feito de uma maneira perversa, talvez, não é? Mas
Mas a literatura é perversa também. A literatura ele aponta, ele começa a jogar para o Samuel, né? Sim. Depois a gente vai ver, né? Que ele começa a falar, o Samuel que gosta de travesti, né? De alguma forma. Exatamente. Ele projeta sobre o outro o fantasma que o assombra, né? Sim, sem dúvida. E lá está, isto vem da investigação que fiz e tudo mais, mas sinceramente vem sobretudo da minha cabeça. Quer dizer, lá está, porque as pessoas conseguem. Nós somos ilhas muito, mas conseguimos perceber cada ilha minimamente, não é? Depois há toda uma imensidão pessoal que é complexa e que nós não conseguimos chegar nunca, mas dizer o contrário também seria dizer que estamos todos sozinhos e que estamos todos à deriva, e também não é bem assim. O Chico, você tinha me perguntado sobre se eu tenho medo de escrever sempre sobre o mesmo assunto, e uma coisa assim que eu fico me perguntando, né, que eu estudei o Joyce no doutorado, né, então eu estudei Ulisses no mestrado, no doutorado, e ele sempre escreveu sobre Dublin, e quando ele morre, ele foi consagrado como um escritor que conseguiu falar de uma única cidade, toda a sua obra, e de alguma forma isso é genial, né? Então eu fico sempre com essa expectativa, assim, né, de que em vida vão me crucificar para eu só escrever sobre travestis, mas quando eu morrer, aí vão falar, nossa, ela conseguiu falar sobre travestis apenas, e que as pessoas que não são travestis conseguissem se visualizar ali, se projetar, se identificar. Então eu estou nessa expectativa. Conseguiu conquistar universalidade numa cidade desse tamanho, né? Ou num assunto desse tamanho. Mas é isso, né? Porque é de fato um dom que não é agraciado a muitos de nós que escrevemos sobre grupos marginalizados. Assim, o universal é sempre o que está próximo do poder. Assim, se você não está próximo do poder, você deixa de ser universal automaticamente. A temática também. O universal passa a ser de nicho. Perdão. Sim, mas o universal é a boa literatura. Isso é universal. Isso é universal. Incrível. Seja sobre que tema for, seja escrita por quem for, isso é universal. Isso é universal. E, Afonso, aproveito para te perguntar qual é a sensação de o livro ser publicado na terra onde a Gisberta nasceu, não em que ela morreu, mas enfim, alguns anos depois, o livro sair no Brasil junto com uma onda, porque como bem disse a Mara, teve uma peça também do Lobianco sobre, tem a canção do Pedro Abrunhosa que a Bethânia canta, e agora estão fazendo uma série, não sei se você tem envolvimento, mas eu fiquei sabendo que está sendo feita uma série televisiva aqui no Brasil, baseada no caso de Gisberta. Assim, como é para você que o livro tenha finalmente cruzado o oceano e essa história talvez chegue com mais de 10 anos de atraso? Eu não conheço bem a realidade brasileira, não conheço bem a realidade literária, as livrarias, não conheço bem nesse aspecto. Só fui uma vez ao Brasil, mas fui muitas vezes à Casa Verde em São Paulo, através da internet. E espero que aquilo que ali está faça minimamente eco com a Casa Verde que existe realmente, o bairro onde a Gisberta cresceu, e talvez que alguém de lá leia o livro e que consiga quase ver as suas próprias ruas naquele livro. E se isso acontecesse era uma coisa bonita também. Desde então você tem se dedicado a alguma coisa? Você anda escrito? Eu depois do Pão de Açúcar tenho outro livro, mas não é propriamente um livro que tenha nascido um projeto literário. Chama-se Leva-me Contigo, e o próprio título é assim um bocadinho comercial e tal, mas vem de um acontecimento, uma coisa muito concreta, que é, eu depois do Pão de Açúcar, pronto, depois de qualquer livro publicado há sempre aquela fase de divulgação e pronto, agora saindo noutros países, o livro vai sair em Espanha, na Alemanha já saiu, aliás, Alemanha já saiu. Eu no Brasil, esses ciclos voltam e é um bocadinho para mim estranho porque tem que haver um processo de desligamento para se conseguir fazer outro livro, não é? E esse processo de desligamento começou a acontecer quando eu decidi fazer a Estrada Nacional 2 a pé. A Estrada Nacional 2 é a maior estrada do país, de Portugal, e claro que para o Brasil 740 km não é muito, para Portugal é o país inteiro. Acho que para qualquer país é o suficiente para se andar, é mais do que suficiente para se andar. A pé já é grandinho, E eu decidi fazer a Estrada Nacional 2 a pé para fazer uma espécie de retiro, ou seja,
estar fora do mundo, sozinho, com a mochila às costas, a pensar, a fazer um bocado um balanço da vida e a pensar no próximo livro. Mas depois comecei a escrever ao fim de cada dia um relato do próprio dia, no telemóvel. Eu escrevia, estava bastante estourado e todo partido, mas vá lá, chegava ao fim do dia e conseguia fazer uma página e meia. E como publiquei todos os dias no Facebook e houve uma adesão grande e o próprio, vá lá, o próprio país ou as próprias pessoas do interior de Portugal, umas sabendo que eu sou escritor e querendo ajudar também por causa disso, mas muitas, vendo só um tipo a andar na estrada com mochila às costas, abriam as portas de casa, deixavam entrar, davam-me comida. Você fez isso a pé? Foi a pé? A pé, exatamente. Foi até notícia. Eu vi a notícia, não saiu a notícia do livro, mas saiu uma notícia dessa sua empreitada, saiu uma notícia na mídia local portuguesa, uma mídia interiorana, que falava, enfim, da sua ascendência e tal, mas eu não sabia que isso tinha se tornado um livro. Não, eu fiz o caminho... Eu fiz o caminho de Santiago, da fronteira de Portugal até lá, 100 quilômetros, mas foram tipo 5 dias, né? 20 quilômetros por dia, 700 não conta não. É complicado, mas depois o corpo habitua-se e, enfim, ao fim de alguns quilómetros já se consegue andar 40 por dia ou 45. Eita. E sem ficar morto, mas quase morto, quase em coma. Mas as pessoas ajudavam de tal maneira que eu achei que a ideia era, eu tinha o relato feito a cada dia, se eu não escrevesse um texto a cada dia, havia muitas pessoas a perguntar se eu estava bem, se não tinha sido atropelado, pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, eu só tinha as 3 primeiras noites marcadas, tudo o resto foi oferta de cada localidade, cada pessoa ofereceu casa, comida. Uau. E portanto no fim disto achei que fazia sentido reunir os textos num livro e publicá-lo, mas não foi um projeto literário. Agora já estou num projeto literário e já tenho a primeira versão do novo livro, mas ainda não está bem e não sei quando é que vai sair. E você lida bem com o fato de não estar bem? Você falou não estar bem com uma naturalidade e ainda não está bem, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Parece que lido bem, não é? Mas depois de escrever e tal, não é bem assim. Nós acho que todos sabemos como é que é, e claro que há coisas muito mais difíceis. Trabalhar nas obras é muito pior do que escrever um livro, acho eu, mas também custa e também é uma vida complicada. Do ponto de vista intelectual é uma desconfiança total sempre de tudo o que se faz, mas ao mesmo tempo a desconfiança pode ser nossa amiga, no sentido em que não é bom achar que a primeira coisa que se escreve, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta é que está bem. E portanto, eu acho que se continuar a desconfiar, talvez o próximo livro não seja mau. Sim. Então, o que eu ia comentar mudando um pouco de assunto, né, que quando eu estava no Porto, né, quando a gente foi fazer essa viagem, eu fui com uns amigos fazer essa viagem da fronteira de Portugal até Santiago, e a gente estava acho que é o comboio que chama, né, o trem, e aí a gente conversando com um casalzinho de senhores, assim, 2 senhores, e aí eles falaram assim, vocês estão morando no Porto? E a gente, sim. Nossa, mas lá é muito perigoso. Eu falei, ai, gente, sério? A gente anda a pé tranquilamente na rua de noite? Eles, sim, lá morre uma pessoa todo dia. E a gente, assim, tipo, vindo de São Paulo, aqui o caos é completamente outro nível, né? E quando ela falou, uma pessoa morre por dia, a gente ficou assim, tranquilo. E não assim, sei se é verdade. Eu acho que é um exagero. Não é uma pessoa por dia. De maneira... Em Portugal eu penso que haverá por ano de assassinatos e assim. Eu se calhar eu não tenho os números na cabeça, mas pela minha experiência, pelo que eu vejo nas notícias e em algumas estatísticas que saem, 80 pessoas por ano, talvez, por aí. E por isso é que eu também sentia, quando fiz a Estrada Nacional 2 a pé, nunca me senti inseguro, nunca achei que pudesse acontecer alguma coisa. Aliás, vivi um bocado uma coisa estranha e que não é natural e que depois acaba, é que eu estava quase como uma criança. As crianças é que podem andar na rua, pelo menos cá, mas acho que isso que com as crianças é mais, há mais, é mais natural que seja assim em todos os sítios. As crianças podem andar na rua
em princípio, os adultos ajudam-nas, não é? E se a criança está perto da estrada, dizem para se afastar e por aí fora. E eu estava quase a ser criança, porque toda a gente me ajudava, toda a gente oferecia coisas, oferecia refeições. Isso é uma coisa única, muito estranha, não é? Eu tinha pudor em receber a ajuda das pessoas, mas ao mesmo tempo aproveitei porque era bonito, porque era único. E aí isso é interessante, assim, né? Porque era 2008, ou seja, 2 anos depois da Gisberta, né? Eu ainda não tinha feito a minha transição, então eu fui para Portugal como um homem, vivendo como um homem branco, né? Sei lá se em Portugal me consideravam branca, mas eu me considerava branca. Eu acho que sim, não parece que considerassem outra coisa. Então, e aí, então, ou seja, uma figura que estava ali dentro dos padrões normativos da sociedade. Não era um homem afeminado, inclusive, né? Então, foi até uma surpresa para as pessoas quando eu falei que a minha namorada era travesti. Meus amigos, assim, eles conviveram com ela, viram ela, e não dava para perceber, assim, né? E aí, quando eu contei depois, eles ficaram chocados, assim, meu Deus, você namora uma travesti, não sei o que lá. Então, aí, depois da minha transição, que foi 2014, então, ou seja, 6 anos depois de ter passado pela experiência do Porto, aí eu começo a viver uma outra realidade aqui no Brasil, né? A realidade da rua, que aqui eu também me senti, por mais que eu me sentisse ameaçada, que a violência é muito grande, de alguma forma eu conseguia andar à noite, andar pelos lugares aqui, me sentindo meio protegida, assim, né? Eu me sentia à vontade para ir caminhando pelas zonas mais inóspitas de São Paulo, né, apesar, né, da violência que eu sabia que existia. Só que depois da minha transição, isso começa a mudar. Assim, né? Agora eu tenho muito mais medo de caminhar pelas ruas, de ser parada nos lugares, né, as coisas que eu escuto que eu não escutava antes, as pessoas me tocando. E aí uma pergunta que eu queria te fazer é justamente isso, né? Se essa impressão de segurança que as pessoas têm em Portugal, né, tem a ver com estar dentro de uma certa norma corporal e de gênero, né? Porque eu não vivi essa experiência como travesti, eu não fui para aí como travesti. Foi. Então eu não sei se eu me sentiria ainda tão acolhida ou sei lá, tranquila, né? Se eu estivesse caminhando pelo Porto hoje, por exemplo. E eu queria te perguntar justamente isso, né? Se o caso da Gisberta foi um caso à parte, ou acontecem assassinatos de LGBTs de tantos em tantos tempos, né? Ou aquilo foi um negócio fora da realidade? Eu aí também tenho alguma dificuldade em responder, porque lá está, porque não me sinto inseguro, estou dentro da norma nesse sentido e, portanto, a minha realidade não acede a outras, não é? Mas eu acho que o país, e falando estatisticamente, objetivamente, é um país muito seguro. É um país muito seguro em geral, para qualquer pessoa. Uhum. O caso Gisberta foi excepcional. Aliás, como só poderia ser um caso tão violento. A violência é uma exceção em Portugal, neste sentido, é uma exceção. É porque aqui no Brasil não é, sabe? Então a gente teve casos parecidos com o da Gisberta aqui, mas que muitas vezes causava uma comoção na época, e, por exemplo, o Índio Galdino aqui em 97, o caso da Dandara, né? Uma travesti, na minha cidade, eu sou natural de Campinas, né? Que ela teve o coração dela arrancado 2 anos atrás, né? Deu na mídia, hoje as pessoas nem sabem mais, nem lembram mais direito, né? O cara tirou o coração dela, arrancou o coração do peito dela, porque dizia que ela tinha o demônio dentro do corpo, 2 anos atrás, né? Então, esse é o tipo de coisa que acontece aqui o tempo inteiro e não provoca mudanças nas leis, debates políticos, grandes transformações sociais, né? Tem até pouco registro formal, né? Assim, se você vai for atrás, poucas coisas viram de fato investigação ou viram de fato inquérito. Andei pesquisando isso, essas coisas não são nem formalizadas, assim, elas não entram nem para o registro, elas viram anedotário, viram história oral, porque não tem nem oficialização de registro escrito, assim, é muito, até hoje, até esse caso que você disse. Pois. Agora, eu digo isto, mas é evidente que alguém que não é normativo nesse sentido, é evidente que tem mais dificuldades em Portugal. Acho que isso acontece. Que isso acontece. Outra pergunta que eu será a mesma coisa. Outra coisa que eu queria te perguntar, Afonso, quando eu estava em Portugal, a minha impressão sobre comunidade trans em Portugal era que eram só brasileiras. Hoje eu sei que tem uma comunidade bem forte, aí conseguiram mudanças nas leis, né? Veio inclusive antes aqui do Brasil a possibilidade de retificar a documentação, mas eu, por exemplo, conheço um único livro publicado por uma travesti portuguesa, né? A Patrícia Ribeiro, uma autobiografia dela. Então, ainda
hoje existe essa presença muito marcante das travestis brasileiras aí, ou já tem muitas figuras trans portuguesas que também conseguem evidência, ou estão em referência? Como é que é isso, você sabe? Penso que houve... aí também tenho alguma dificuldade em responder, porque, como eu disse, tudo que aprendi, estudei e acompanhei foi para o livro, foi mesmo para o livro. A partir daí, digo muito honestamente, desliguei, não é? Desliguei. Sim. Portanto, também não acho que estou aqui também para ser honesto nesse sentido. Não rolou, rolou, por exemplo, mesa com pessoas trans portuguesas? Não. Essa é a primeira mesa com uma pessoa trans que você está participando? Exatamente, é assim. Interessante. É assim. Agora, sei que, por exemplo, em 2015 houve uma deputada portuguesa trans, foi a primeira. Pronto, sei disso. Mas o meu conhecimento é muito limitado e limita-se ao que eu, no fundo, procurei para o romance, para o Pão de Açúcar. E o Pão de Açúcar não foi muito comentado pela comunidade LGBT de Portugal? Não sei. Não sabe? Não tem... Sei dos leitores em geral e o que é que me foi chegando. Sim. Mas não sei. Aproveitando que você está falando do lugar físico Pão de Açúcar, queria pedir um spoiler, se possível, se ele ainda está lá, se ele ainda é um canteiro de obra abandonado, porque no livro você dá um possível panorama e você também agradece a uma pessoa que foi com você em visitas ilegais ao Pão de Açúcar. Sim. Dá a impressão que vocês entraram num lugar proibido. Sim, queria que você falasse um pouco disso e nos Exatamente. trouxesse hoje, em 2021, o que é o Pão de Açúcar, que é o cenário desse livro. O próprio prédio, não é? Agora pertence a uma construtora, está a ser explorado por uma construtora que o vai reconstruir e aquilo é suposto passar a ser o Edifício Pacífico, acho que é assim o nome, penso eu. E só que, pelo menos desde a última vez que eu lá passei, portanto há uns 6 meses, por aí, 6 meses, ainda estava igual. 15 anos. Ainda estava igual. Por coincidência, eu para a semana que vem vou outra vez àquela zona do Campo 24 de Agosto e do Pão de Açúcar, a propósito de uma reportagem para a televisão alemã, onde o livro saiu há 2 meses, e pronto, e vou estar outra vez lá e aí já saberei se depois destes meses já fizeram alguma coisa. Mas o prédio está igual desde 1990, 80 e tal, e para mim o prédio já é quase um personagem literário também. O prédio, no livro, assume uma presença, e também o Vila Galé, o hotel de luxo que há ao lado, também assume uma presença, e aí eu inspirei-me um bocado no Grande Gatsby, em que o narrador passa na estrada rumo a Nova York e vê um cartaz de um oculista, que é uma imagem literária muito, muito forte, e o Vila Galé é quase isso, é algo que está noutro mundo, que está noutra sociedade, tão próximo do sítio onde a Gisberta estava e no entanto tão distante, e é uma torre grande, é a maior torre do Porto. Portanto, que eu saiba, respondendo, para já o Pão de Açúcar está igual. E você obteve permissão para ir com os alemães ou vocês também vão pular o muro dessa vez? O quê? Você obteve permissão para ir? Não, nós já em uma ou duas ocasiões de reportagens e coisas eu queria ter entrado do Pão de Açúcar, porque acho que era uma maneira dos próprios leitores verem ainda melhor como o Pão de Açúcar é agreste, não é? Como aquilo é um sítio inconcebível para alguém ter acabado a vida. Só que nunca nos deixaram. Portanto, a própria construtora, os proprietários do prédio nunca deixaram. Para a semana irei lá, enfim, na rua, ao pé do Pão de Açúcar. Eu acho que ele é diferente do que o Pão de Açúcar no Brasil. Embora seja supermercado também, nem sei se é a mesma marca, não sei se é o mesmo dono. Sim, é uma marca que agora já não há, agora em Portugal pelo menos já não há, mas na altura... eu explico um bocado porque é que, para quem nos ouve e não leu o livro, para perceber. O prédio abandonado onde a Gisberta se refugiou era para ter sido, ou seria,
um supermercado ou um hipermercado da cadeia Pão de Açúcar, da cadeia brasileira. E depois houve algum problema que não... Eu invento no livro, mas lá há uns problemas da Câmara e foi embargado e tal, não interessa, para o livro não interessa o que é que foi, mas a obra foi parada, foi embargada, e a partir daí, desde os anos 90, talvez, 80 e muitos, 90, ficou um prédio abandonado. Mas as pessoas daquela zona, daquelas ruas do Campo 24 de Agosto, e os próprios rapazes, tratam ainda o edifício como Pão de Açúcar. Daí os rapazes dizerem vamos ao Pão de Açúcar, frequentarem o Pão de Açúcar, e isto repetia-se tanto no livro que eu achei que era evidente que tinha que ser o título. Sim. E que tinha uma força também quase triste e irónica, não é? Algo bom, algo que seria, quer dizer, doce, e algo que também remete para o Brasil, como a própria Gisberta, e depois não, ser um prédio abandonado. Quando você lê o título, né, Pão de Açúcar, você pensa em coisas aqui no Brasil, né? Aí você pensa, eu lembro quando a gente chegou aí, os brasileiros quando a gente chegou em 2008, a gente foi no Pão de Açúcar, a gente estranhou porque parecia que era o mesmo supermercado, mas era completamente diferente, assim, as cores, o logotipo, tudo era meio estranho. Claro. E aí mas então então era muito estranho, assim, né? E eu lembro eu comprei muitas vezes no Pão de Açúcar, no Pingo Doce também, né? Sabe bem pagar tão pouco. Exato. Isso continua tudo igual. E de alguma forma é isso, né? É interessante, né? Esse título, ele remete ele tem história atrás essa expressão específica, né, remete a muita coisa aqui no Brasil, né? Lá Rio de Janeiro, a cadeia de supermercados, claro. Né? O doce, sei lá um doce que a gente pode pensar um Pão de Açúcar, embora não exista um doce assim que se compre numa confeitaria, eu acho. Tem alguma coisa assim, Chico? Você conhece algum doce chamado Pão de Açúcar? A gente chamaria um pão doce, né? Pão doce. Por exemplo, o Pão de Deus, que tem coco e pronto, se calhar algo parecido. Bom, acho que nosso tempo já demos nosso tempo. Uma nota. Pois não. Que é sobre a questão do título, que de facto eu acho que o título para nós cá em Portugal faz muito sentido e para vocês aí no Brasil fico feliz por também fazer, mas noutros países não faz. E por isso, por exemplo, em Espanha, quando sair, já está traduzido, mas ainda não tem data de saída. Vai ter que ser outro título, completamente diferente. Na Alemanha foi o quê? Na Alemanha foi Aber wir lieben dich, mas nós amamos-te. Que é um título que remete para este conflito, não é? Esta aproximação e repulsa. Também no Aber, o Aber, do mas. Sim. E foi um título editorial, ou seja, eu concordei, mas foi um título escolhido pela editora, porque não há hipótese. Noutros países não há isto. Não é essa leitura, né? Só claro. nos dois portugueses, né? Claro. Boa. Então, enfim, agradeço a quem ficou conosco até o final. Caso não esteja convencido ainda, leiam esse grandíssimo romance de 200 e poucas páginas chamado Pão de Açúcar, do Afonso Reis Cabral. Amara, um prazer revê-la. Amara, obrigado Chico. E obrigado à Biblioteca. É um prazer conversar com você. Obrigado à Biblioteca Mário de Andrade. Fiquem de olho nas redes sociais da Biblioteca. Para mais da programação, tem muita coisa legal acontecendo. Obrigado. Muito feliz também. Muito obrigada pelo convite. E muito feliz de estar te conhecendo, Afonso, e estar encontrando o Chico novamente. Não, foi ótimo. Afonso, muito obrigado. Parabéns pelo livro. Eu já presenteei 3. Assim, para mim, a medida do meu gosto é que eu já mandei 3 para casa de amigos. Assim, então, meus royalties são o maior elogio que você poderia ter. Obrigado.